Olá, amigos! Estamos chegando com mais um Tribuna Esporte aqui pela sua TNTV, com os principais assuntos esportivos do Brasil e do mundo. A partir de agora, aqui na TNTV, mais um Tribuna Esporte. Aqui comigo, Raul César, para trazer as informações do Brasil e do mundo no setor esportivo. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Alessandro. Tudo bem, internautas que acompanham o Tribuna Esporte. Falando primeiramente da Copa do Mundo no Brasil, encerrada no último domingo, com a conquista, o tetracampeonato da seleção alemã. A seleção alemã merecidamente conquista o tetracampeonato numa grande final contra a Argentina, vitória por 1-0, título merecido, Raul. Título merecido, realmente, a Alemanha que foi a grande campeã no último domingo, vencendo a Argentina pelo placar de 1-0. Antes, na semifinal, mostrou toda a sua força, goleando o país anfitrião por 7-1. E a Alemanha, né, que tem realizado um trabalho a longo prazo, e agora, depois de 3 Copas aí lutando pelo título, desta feita consegue seu objetivo maior, que é levantar o troféu de campeão mundial, o tetracampeonato. A Alemanha que conquistou as Copas de 54, 74, 90 e agora 2014 no Brasil. A Alemanha se equipara com a Itália agora, né? As duas seleções europeias, a Alemanha e a Itália, tetracampeã. A Itália que foi tetracampeã em 2006, a Alemanha agora em 2014. E também um detalhe, né, Raul? Com esse tetracampeonato da Itália aí, da Alemanha, tanto a Alemanha como a Itália se aproximaram da seleção brasileira, que é penta, né? É, a seleção que ainda é a maior campeã, apesar do vexame que fez na sua Copa, né, sediando a competição em casa. Infelizmente, todo mundo acreditava, principalmente os brasileiros aí, na conquista do hexacampeonato, que não veio. É uma decepção, né, para o país. O Brasil, que fez uma Copa muito complicada, tropeçou na primeira fase empatando com o México, depois teve dificuldades nas oitavas de final empatando com o Chile, só vencendo na decisão por pênaltis, sofreu para ganhar da Colômbia de 2-1, aí perdeu o Neymar contundido, na semifinal deu aquele vexame, na maior goleada histórica do futebol brasileiro em se tratando de Copa do Mundo, e já sem muita motivação, se esperava até um pouco mais da seleção, mas acabou decepcionando novamente, perdendo a decisão de terceiro lugar para a Holanda. Portanto, a Alemanha campeã, vice-Argentina, Holanda na terceira colocação e o Brasil obtendo aí a 4ª posição. Raul, falando ainda da Copa do Mundo, os melhores da Copa, a Alemanha campeã, como você disse, a Argentina vice, a Holanda terceira colocada, o Brasil ficou em 4º, artilheiro James Rodrigues, o colombiano do Monaco que está indo para o Real Madrid. É isso mesmo, ele que foi a grande revelação da Copa do Mundo, juntamente com o francês Pogba. Pogba que foi escolhido como o melhor jovem da competição, mas há que se destacar aí a participação do James Rodrigues, jogador até então desconhecido, né, do futebol mundial, e agora já vem sendo pretendido pelo Real Madrid. O atleta, né, que é colombiano, fez uma grande participação nesta Copa do Mundo, artilheiro da competição com 6 gols, e na vice-artilharia o Thomas Müller com 5. E o Neymar e o Messi ficando com 4 gols marcados ao lado do holandês Van Persie. Agora, a grande contestação da grande imprensa mundial aqui no Brasil, no mundo todo aí, é o prêmio de melhor jogador do mundo, melhor jogador da Copa para o argentino Lionel Messi. É verdade, Alessandro. Todo mundo achou estranho, né? O Messi, Alessandro, ele fez gols na primeira fase, tal, mas depois não, né? O Messi foi importante nessa caminhada da Argentina até a final, principalmente, né? Com certeza na primeira fase. Fez gols decisivos, somente na primeira fase fez os 4 gols que ele fez na Copa do Mundo. Foi importante nas vitórias aí diante da Bósnia, também do Irã e sobre a seleção da Nigéria, mas a partir das oitavas de final, o Messi não fez mais gols, né? E caiu de rendimento sim, né? Se esperava muito mais do jogador que veio aí com o vice-campeonato para sua seleção. Agora, na final ele sumiu, né? Jogou praticamente nada, né? A final... teve alguns lampejos, né? Mas o que a torcida espera é o Messi do Barcelona. E isso não aconteceu na Copa disputada aqui no Brasil. Raul, pra gente encerrar o assunto de Copa do Mundo, seleção brasileira, o futuro da seleção brasileira. O Filipão deixou o cargo, não é mais o treinador da seleção brasileira. Algum nome em vista? Algum treinador aí já em conversação com a CBF? Como é que tá essa... Olha, o Filipão colocou o cargo à disposição no último domingo, né? No domingo à noite. Na segunda-feira à tarde, o presidente José Maria Marim concordou, né, com a sua saída da seleção. Não tinha mais clima para o Felipão e agora fica expectativa para quem, né, vai iniciar esse trabalho aí, também acredito eu, a longo prazo na seleção brasileira. Bom, juntamente com o Filipão sai toda a comissão técnica. Toda a comissão técnica. O Murtosa, que é um dos seus auxiliares, e o diretor técnico, que é o Carlos Alberto Parreira, né?
deixam a seleção brasileira, tá vago o cargo, né? Podendo até o Alexandre Galo assumir aí, pelo menos interinamente, ele que é o treinador do time sub-20, tá cotado para ser o treinador do time sub-23, preparar o time para a medalha de ouro. Não podemos esquecer que terminou a Copa, mas tem uma Olimpíada daqui 2 anos. 2016. E vai ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Mais uma pressão, né, Alessandro? Mais uma pressão porque o Brasil nunca ganhou a medalha de ouro. Né? A CBF, inclusive, nesta quinta-feira, vai fazer uma reunião, até de repente pode pintar uma novidade, né, nessa questão de treinador. Alguns nomes são cotados. Tite é o mais Tite cotado. É o mais forte hoje. Muricy também corre por fora, né? Um pouco longe do Tite, mas também é um técnico lembrado, além, é claro, aquilo que você disse aí do Alexandre Galo, que é o comandante hoje da equipe sub-20. Tem a questão também do treinador europeu, você acredita? Olha, Alessandro, eu acho, do meu ponto de vista, que seria a melhor opção hoje. Eu era contra, radicalmente contra. Fui sempre contra um treinador europeu, mas depois de se analisando que os jogadores da seleção brasileira, todos eles, quase que todos, jogam na Europa. Né? E um treinador europeu conhece como ninguém o futebol europeu, os jogadores estão lá vivendo, né? Então o treinador brasileiro ele vive mais o Campeonato Brasileiro, essa é a grande verdade. Já um treinador europeu conhece como ninguém o futebol europeu, o Mourinho, Guardiola, exemplos, né? São os nomes mais comentados, né? Se tratando de futebol da Europa, e também alguma novidade a respeito do futebol sul-americano. Está se comentando também que o Alejandro Sabella, que fez uma grande Copa do Mundo com a Argentina, levando a Argentina ao vice-campeonato, também é um nome cotado. Eu acredito. Eu acredito que ele fique na Argentina. Também vai. Porque fez a boa campanha, vai dar sequência a esse trabalho aí para a Argentina voltar forte também na próxima Copa. Com certeza. Já que a Argentina, apesar do vice-campeonato, mas não deve, assim, ter muitas mudanças não, porque o time é bom. Apesar de que foi um time mais pegador, né, Raul? A Argentina, inclusive, também vai passar por um processo de renovação. Alguns jogadores já não estão aí, não terão idade mais para a Copa de 2018 na Rússia. E vai ter também um trabalho de renovação, assim também como a seleção brasileira. Tá certo, vamos para o intervalo rapidinho, nós voltamos já já. Falar do Apucarana e também do Campeonato Brasileiro. A Copa terminou, mas o Brasileirão volta e voltamos já já. Assine a Tribuna do Norte e ganhe vantagens. Com apenas 8 parcelas de R$ 37,50, você estará recebendo o melhor conteúdo editorial de Apucarana e região. E ainda recebe por um ano, todos os domingos, o exemplar da revista UAU, que traz informação de moda, saúde e beleza. Tudo isto direto em sua casa. Assine já e tem um desconto de quase R$ 250. Ligue grátis e informe-se 0800 400 1177. Tire suas dúvidas e receba a Tribuna do Norte. O melhor conteúdo editorial de Apucarana e região. Estamos de volta com o Tribuna Esporte aqui pela sua TNTV, trazendo agora as informações do Brasileirão. A Copa do Mundo acabou, mas o Campeonato Brasileiro recomeça e as emoções do Campeonato Brasileiro recomeça nesta quarta, Raul César, com bons jogos. Nesta quarta-feira o recomeço com a realização da 10ª rodada, 6 partidas nesta quarta-feira, mais 3 na quinta-feira. Um jogo a menos nesta rodada, porque o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, começa a decisão da Recopa jogando na Argentina contra o Lanús. Falando dos grandes clubes aí, o tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube, joga na Bahia contra o Bahia. E o Kaká aí é o grande nome, o grande reforço aí para o São Paulo nesta sequência. O Kaká não joga amanhã não, né? O Kaká só joga no final de semana contra a Chapecoense. O São Paulo joga em Salvador contra o Bahia. O São Paulo que fez boas contratações. Foi uma das principais, o Kaká? Você acredita que o Kaká tenha sido aí nessa parada para a Copa do Mundo? Sim, o único Kaká é o grande jogador aí que foi contratado, que estava no exterior, estava jogando no Milan. É o grande reforço aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, claro, reforçando o São Paulo. E além dele, amanhã, né, nesta quarta-feira, confirmada a estreia do Allan Kardec, jogador que recentemente foi ídolo no Palmeiras. Parece que ganhou a posição do Pato. Pato no banco, olha, Kardec titular. Bem, né? Deve formar dupla de ataque com o Luiz Fabiano, que parece estar recuperando de contusão. De repente joga o Ademilson no seu lugar. E o Palmeiras também se preparando, joga nesta quinta-feira o clássico na Vila contra o Santos. O Palmeiras que está perdendo o Valdívia. O problema do Palmeiras é esse, o time já não é bom, né? Com todo respeito ao torcedor palmeirense. Mas o Valdívia ainda vai embora, os principais jogadores. Perdeu o Allan Kardec lá para o São Paulo, aquela polêmica toda. Agora perde o Valdívia, são jogadores de referência, né? E sem contar o Henrique zagueiro lá atrás, né? Então, a situação do Palmeiras é meio complicada, né? Em vez de reforçar... Apesar de estar chegando uns argentinos aí também. Chegou o Tóbio, zagueiro, o Mocha, atacante. E agora diz que o Prato também, né? Mas ainda não Prato acertou. Era do Vélez, né? Do Vélez Sarsfield. Agora, um time de São Paulo, Alessandro, que me preocupa é o Santos. O Santos? O Santos se falou muito antes de parar a Copa que ia se reforçar, que ia fazer investimentos maiores.
e só trouxe apenas 2 reforços. 2 reforços que não deram alegria ao torcedor, não. O Vitor Ferraz, lateral direito, que era reserva do Curitiba, e o Souza, que é reserva do reserva no Cruzeiro. Então, o Santos está me preocupando. Parece que o Corinthians também fracassou na tentativa de trazer o Marcelo do Atlético Paranaense. Parece que a contratação do Marcelo não deu certo, pelo menos está emperrada aí, né? O Marcelo ainda é jogador do Atlético Paranaense, o Corinthians tentou, o Atlético fez um valor aí, o Corinthians achou alto, diminuiu um pouco, mas parece que por enquanto o Marcelo continua no furacão. O Marcelo por enquanto continua no Atlético, mesmo assim não conseguindo a contratação deste atacante paranaense. O Corinthians foi um time que investiu, né, para a volta depois da Copa do Mundo, já tinha acertado com o Elias antes da Copa, agora o Elias vai poder jogar e também trouxe mais 2 jogadores do exterior, né? Claro, um estava jogando aqui no futebol nacional, que é o Lodeiro do Botafogo, e o Romero, atacante, que vem do Cerro Porteño, além também do zagueiro Anderson Martins, revelado pelo Vasco, e que estava jogando no futebol do exterior. Agora, Raul, se a coisa tá ruim pro Palmeiras, perdendo jogadores indo embora, o Santos também, como você disse aí, pior tá pro Flamengo, né? Flamengo, você não vê aquela luz no fim do túnel. O time está na zona de rebaixamento, uma situação complicada. Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Vai ter que reagir, né? Apenas 7 pontos conquistados. Trouxe apenas um reforço da Argentina, que é o Canteiros volante, que era do Vélez Sarsfield. Preocupante realmente a situação do Flamengo. Ou ele começa a reagir, ou é um sério concorrente ao rebaixamento. E tem uma pedreira logo de cara, o Atlético Paranaense. Sendo no Rio de Janeiro, mas é um adversário difícil. Já falando, para fechar aqui o Campeonato Brasileiro, falar dos paranaenses. Aí, o Atlético Paranaense, que faz uma boa campanha, terminou numa boa posição, com 13 pontos, e o Curitiba, que está numa situação complicada. Curitiba também, ao lado do Flamengo, na zona de rebaixamento, vai jogar nesta quarta-feira, às 19h30, no Couto Pereira, contra o Figueirense, que é o Lanterna. O Curitiba também precisa abrir o olho. Tem que ganhar. Senão, corre o risco também de rebaixamento aí no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense trouxe o treinador campeão paulista Doriva, grande revelação, campeão paulista perituano nessa temporada. Vai brigar o Atlético por alguma coisa? Vai, o Atlético vai brigar, talvez até por uma vaga na Libertadores. Na parte de cima, né? Já o Curitiba tem que se contentar em sair daquela situação de zona de rebaixamento. Tentar sair da lama, né? Porque realmente a campanha é pífia. E você acredita que nessa volta do Brasileirão vai ter bom público com esse pós-Copa? Olha, Alessandro, eu acredito que no momento não. Nas primeiras rodadas aí, acredito que há que se destacar sim, de repente o futebol de São Paulo. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro que está embalado, o próprio Fluminense que faz boa campanha. Aliás, o Cruzeiro é o líder, ele tem um jogo para fazer 3 pontos. Joga contra o Vitória da Bahia em casa. Dá para ganhar o jogo. Além disso tudo, o Corinthians, né, que joga nesta quinta-feira contra o Inter na Arena Corinthians, torcedor do Corinthians motivado por ter o seu estádio agora e tentando a sua primeira vitória na sua casa. Raul, uma pergunta que não quer calar. Até eu estava esquecendo, eu lembrei. Amanhã, aliás, hoje, né, quarta-feira, o Fluminense joga contra o Criciúma. Qual vai ser a reação da torcida do Fluminense com relação ao Fred? A expectativa do Fluminense com relação ao desempenho do Fred a partir de agora no Campeonato Brasileiro? Só que tem um detalhe, o Fred para esse jogo está descartado, ele pediu 2 semanas de folga para descansar, para beijar a cabeça, está sem cabeça. Foi muito pressionado, muito questionado, vaiado, e o Fred então dá um tempo. Mas o Fluminense... Psicologicamente ele não está pronto para jogar pelo Fluminense. No momento não. Porque aonde ele for tem aquela questão de vaia, a seleção brasileira foi recente, ele foi o pior jogador da seleção brasileira, tem que... A grande verdade é essa. E ele vai sofrer nesse início na equipe do Fluminense. Mas o Fred é uma fase negativa, ele foi muito importante na conquista da Copa das Confederações, não fez uma boa Copa do Mundo e deve retornar aí no Fluminense. O Fluminense tem um bom time e vai ajudar a recuperar o atacante Fred. Temos mais alguns minutos, vamos falar do Apucarana. O campeonato começa domingo, Apucarana e Colorado, o tricolor da Cidade Alta, o Dragão do Norte estreia contra o Colorado. Raul César, agora é a Semana do Colorado, o Apucarana estreia domingo, o time da Cidade Alta. Semana do Colorado, expectativa muito grande, convocamos aqui o torcedor, né, para prestigiar o Apucarana, essa nova equipe que foi formada na cidade. Neste domingo, 15h30, no Olímpio Barreto, pega o Colorado, abertura da competição estadual, o futebol profissional de Apucarana, que tenta voltar para a primeira divisão. A equipe praticamente definida, teve uma baixa no início da semana, o técnico Gilberto Barbosa Papagaio perdeu o volante Casão, que machucou o joelho, está fora da rodada deste domingo e também da próxima quarta-feira, quando o Apucarana joga em casa novamente contra o São José. Durante o coletivo de sexta-feira, após esse coletivo, o técnico Papagaio define os 11 titulares que iniciarão a partida contra o Colorado.
Expectativa de um grande público no estádio domingo, porque o torcedor está motivado, o estádio está recebendo melhorias. Estivemos no estádio ontem, eu estive, você esteve. As arquibancadas pintadas, estão sendo pintadas. Uma limpeza geral, né? Então um aspecto novo aí, né? Um visual novo no estádio para que possa receber a torcida do Apucarana neste domingo no jogo de estreia contra a equipe do Colorado. E o preço dos ingressos também. O ingresso não subiu, né? Até baixou, né? Baixou, R$10 é o preço popular aí para o torcedor poder realmente ver a estreia do Apucarana neste início, né? Desta nova jornada, neste recomeço de volta aí à primeira divisão. E um detalhe muito importante, logo nas 2 primeiras rodadas, joga em casa. E se conseguir esses 2 resultados positivos, já dá aí uma alavancada, né, buscando aí a classificação para a próxima fase, que é a fase decisiva do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Fica aqui a nossa grande expectativa para esta estreia do Apucarana contra o Colorado no próximo domingo no Estádio Olímpio Barreto, né, o antigo Estádio Bom Jesus da Lapa, neste jogo importante, né, de abertura contra a equipe do Colorado. Tribuna Esporte vai ficando por aqui, mas voltamos na próxima semana com mais informações do esporte, falando tudo do Brasileirão e principalmente, né, destacando aí o jogo de estreia do Apucarana, que vai ser no próximo domingo contra a equipe do Colorado. Raul, um grande abraço para você e até a próxima. Um abraço, Alessandro Leal, um abraço aos nossos internautas e até a próxima edição do Tribuna Esporte. Um abraço a todos e até a próxima semana.